Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Estamos aqui mais uma vez reunidos para fazer assistência espiritual do Grupo Espírita Missionários da Luz. Meu nome é Fábio Renato e eu estarei aqui hoje como facilitador da nossa assistência. Lembrando a todos que o trabalho que nós desenvolvemos na casa está sendo feito agora pela rede social, mas nós vamos dar prosseguimento exatamente da mesma forma como nós fazemos no centro, com alguma diferença. Nós iremos fazer aqui somente a leitura do Evangelho, ou seja, é a segunda fase, né? Mas é importante lembrar de como é que funciona a assistência espiritual. Para aqueles que não conhecem, para aqueles que estão vendo pela primeira vez, a assistência espiritual ela é dividida em duas fases. A primeira fase, que nós tratamos de 4 palestras que são muito importantes. Essas palestras elas têm como objetivo fazer com que nós que estamos sendo assistidos, que o objetivo de fato da assistência espiritual é nós fazermos a reforma íntima. Nós estamos aqui, cada um de nós, buscando a nossa reforma íntima. Então, quando nós estamos nesse processo da reforma íntima, nós temos alguns mecanismos para isso, alguns facilitadores. E esses facilitadores, eles são tratados na primeira fase. E de que forma? Quais são esses facilitadores? Cada semana nós tratamos de um tema específico. Nós temos a semana que nós tratamos da prece. Passamos ali falando sobre a importância da prece, sobre a necessidade de se fazer a prece a todo dia, a todo momento, para que nós possamos, de fato, nos reconectar com a espiritualidade. Então, a prece é um desses pontos. Nós temos uma outra semana que nós tratamos sobre a influência espiritual. E aí falamos exatamente como é que se processa essa questão de que nós não estamos sós nesse planeta. Nós não estamos simplesmente influenciando e sendo influenciados pelas pessoas ao nosso redor. Nós também sofremos influência do mundo extrafísico, daqueles que, como nós, espíritos, só que desencarnados, também continuam no processo de nos influenciar. Então, quando nós tratamos, um dos temas é falar dessa influência e falar que nós podemos estar sintonizados com uma influência positiva, como também nós podemos estar sendo influenciados por uma influência negativa. Então, esse é um dos temas. O outro tema é sobre a fluidoterapia, sobre o passe, sobre a água fluidificada. Então, também nós discorremos sobre esse tema em uma dessas semanas. E uma outra semana, que é o quarto tema, é sobre o Evangelho, o trabalho e a caridade. E aí nós discorremos sobre o Evangelho de Jesus, da importância da leitura do Evangelho de Jesus e principalmente de nós não só lermos o Evangelho, mas também nós praticarmos esse Evangelho. Então, essa é, de fato, os temas da primeira fase. Agora, quando nós passamos para a segunda fase, nós estudamos especificamente o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata sobre bem-aventurados os aflitos. Então, a cada quinta-feira ou a cada terça-feira, nós discorremos sobre um item do capítulo 5. Né? Vamos, então, feita essa explanação inicial, né, nós vamos dar início, de fato, à nossa assistência espiritual. Eu convido, e também gostaria de lembrar a cada um, né, que é muito importante, enquanto nós estamos fazendo assistência espiritual, nós continuarmos fazendo as preces, continuarmos fazendo a leitura edificante
E não devemos esquecer de separar a água, aquela água que nós utilizaremos ao longo da semana, de preferência no momento da leitura ou no momento da prece, para que nós possamos nos reenergizar. Então, gostaria nesse momento de lembrá-los que aqueles que não separaram a água podem fazer ao final, separem uma garrafa d'água, façam uma prece e vocês ao longo da semana vão tomando um golinho dessa água, no momento da prece, no momento da leitura do Evangelho. Então vamos lá, vamos dar início. Nós costumeiramente damos início fazendo uma prece. Eu gostaria de convidar todos vocês, gostaria que aqueles que assim desejassem, que fechassem os olhos e elevassem os pensamentos ao nosso Criador pela dádiva da vida. E lembrando a cada um que a dádiva da vida não é só nesse planeta, não é só nesse corpo físico. Nós somos todos espíritos eternos num corpo físico. E que num determinado momento deixaremos esse corpo e voltaremos para a nossa pátria espiritual, que foi de lá que nós viemos. Aqui cada um de nós está com um propósito de nós nos melhorarmos, de nós mesmos nos depurarmos das situações que cada um de nós aqui causou, para conosco e para com o nosso próximo. Então, vamos pedir nesse momento que a espiritualidade se faça presente e que nos auxilie a entender um pouquinho mais dos motivos pelos quais nós estamos nesse planeta de provas, nesse planeta de expiação, nesse planeta que, de fato, às vezes não entendemos os reais motivos dos nossos sofrimentos, das nossas angústias e das nossas misérias. Mas tudo tem um propósito, e o propósito sempre é o nosso crescimento. Então, querido Jesus, nos auxilie e faça com que nós possamos entender um pouco das verdades e das nossas necessidades pelas quais todos passaremos aqui. Esteja conosco e nos acerene a mente para que nós possamos dar início à nossa assistência espiritual. Meus irmãos, feita essa nossa prece, nós vamos hoje tratar aqui do item 12 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. O item 12 trata sobre os motivos da resignação. Quais são os motivos pelos quais nós devemos estar resignados com as situações que nós passamos? E nós estamos passando por uma situação em que toda a humanidade está passando por ela. Não é? Eu imagino que cada pessoa hoje nesse planeta, ou a grande maioria, a maioria esmagadora das pessoas desse planeta, hoje tem a preocupação desse coronavírus. É comum todos nós falarmos sobre isso, nas nossas famílias, com os nossos amigos. Eu posso falar por mim. Aqui em casa mesmo, eu tenho falado com os meus filhos de 8, de 4 anos, né, que a gente tem falado sobre isso. Mas nada que acontece nesse planeta é por acaso. Tudo tem um propósito. E aí, às vezes, nós chamamos, mas é porque esse é um vírus assassino, porque é isso, porque é aquilo. Meus irmãos, tudo é da obra divina. Absolutamente tudo. Nós todos somos filhos e criaturas
desse Deus maravilhoso que a tudo criou. E cada situação nesse planeta, nesse mundo, seja nesse mundo físico, seja no mundo espiritual, no plano espiritual, tudo tem um propósito. Então, vamos dar início aqui, que eu acho que esse item 12, ele vem a calhar sobre tudo isso que nós estamos passando. Motivos de resignação. Por essas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. Jesus indica, ao mesmo tempo, a compensação, né, que é o consolo, que espera os que sofrem, e a resignação, que abençoa o sofrimento como o prelúdio da cura. Bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. Essas palavras também podem ser assim traduzidas. Deveis considerar-vos felizes por sofrer. Parece um contrassenso, né? Porque vossas dores neste mundo são as dívidas de suas faltas passadas. E essas dores, pacientemente suportadas na terra, poupam-vos séculos de sofrimentos na vida futura. Deveis, pois, ser felizes. Deus reduz vossa dívida, permitindo-vos liquidá-la presentemente, o que vos assegura tranquilidade para o futuro. Nenhum de nós aqui, nenhum de nós nesse planeta que é de provas e expiações está aqui por acaso. Todos nós estamos em busca do progresso. Do progresso, seja ele científico, seja ele moral, mas todos nós estamos em busca do progresso. E um detalhe interessante é que o nosso Criador, com toda a sua majestade, se fez humilde a nos dar o livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio de decidir fazer o certo ou fazer o errado. Cada um de nós tem esse poder, inclusive de ir contra os desígnios de Deus. Nós temos esse poder. Nós temos o livre-arbítrio. Olha só o quanto o nosso Criador se fez humilde a nos dar tamanho poder. E é graças ao livre-arbítrio que nós chegaremos à perfeição. Porque todos nós chegaremos à perfeição. Isso é uma lei. É uma das leis divinas, a lei do progresso. Ela é uma lei inexorável. Ela é uma lei que o ser humano não consegue frear, não consegue parar, não consegue retroceder. Porque ela é lenta, mas ela é gradativa. E a todo momento ela está agindo. E nós seremos perfeitos. Pode demorar alguns milhões de anos, alguns bilhões de anos, mas nós seremos perfeitos. Porque isso é uma lei divina. Mas o nosso livre-arbítrio, as situações pelas quais nós decidimos fazer o certo ou o errado, tem consequência. Eu sempre costumo falar nas nossas assistências espirituais que nós somos livres para plantar, mas nós somos escravos na colheita. Na colheita nós não temos como dizer, isso eu não quero. Não. Na colheita nós iremos colher tudo aquilo que nós plantamos. Então, se nós sofremos, se nós estamos aflitos, é porque algo nós fizemos. E aí, esse item 12, que fala sobre os motivos da resignação, ele é extremamente importante. Porque quando ele fala aqui, essas palavras podem ser assim traduzidas: deveis-vos considerar-vos felizes por sofrer, porque vossas dores nesse mundo são as dívidas das suas faltas passadas. Porque fomos nós
através do nosso livre-arbítrio, que cometemos as faltas. E como nós somos obrigados a colher, já que nós plantamos, porque também é uma lei, a lei do retorno, da ação e reação, então, quando nós começamos a colher pacientemente, ou seja, quando nós começamos a resgatar as faltas que nós cometemos, nós estamos, de certa forma, nos reequilibrando com a lei do progresso. Porque fomos nós que perturbamos essa lei quando nós, com o nosso livre-arbítrio, decidimos infringi-la. Então, essa mesma lei, eu volto a falar aqui, que Deus nos ama infinitamente. Ele não é um Deus vingativo. Muito pelo contrário, é um Deus amoroso que nos dá oportunidades infinitas de progresso, infinitas de nós chegarmos à perfeição. Só que ele criou as leis. E essas leis são eternas e são imutáveis. Então, quando nós infringimos essas leis, nós sofremos as reações dessas leis. É igual infringir uma lei física. Se eu, conhecendo ou não a lei da eletricidade, e se eu colocar o meu dedo na tomada, eu vou sofrer um choque. Isso não é castigo de Deus, é simplesmente uma lei física que tem uma consequência, tem uma reação. E aí, das leis físicas, nós temos centenas de outras leis físicas. Nós temos a lei da gravidade. Se eu estiver próximo de um abismo e tropeçar e cair, não é castigo de Deus. A queda é meramente a reação da lei que eu infringi. Agora, essas leis físicas têm como ser contrabalançadas? Tem. Na eletricidade, se você tiver com um isolante, você não vai receber a descarga. Na gravidade, se você tiver, por exemplo, com um paraquedas, você consegue contrabalançar essa lei da gravidade. Então, para todas as leis, tem as suas leis contrárias que também podem contrabalançar. O isolante para a eletricidade, um paraquedas para a gravidade, um airbag para a inércia, né? Quando você está num veículo e ele sofre uma desaceleração brusca, aquele airbag lá consegue nos diminuir a força com que nós poderíamos nos bater. Então, para cada lei, existe uma outra lei que contrabalança isso. Nas leis físicas, nas leis morais, também nós temos como contrabalançar as leis que nós infringimos. E Jesus nos falou claramente isso. Ele nos falou da prática da caridade. Não da caridade material, mas da caridade moral. Daquela caridade em que você age, reage ou pensa. Quando você age com benevolência, isso é uma forma de caridade. Quando você reage a uma ação do próximo com perdão, quando ele nos infringe uma falta e quando nós perdoamos, isso também é uma forma de caridade. E quando nós somos indulgentes no pensamento com a falta do próximo, que não nos cometeu absolutamente nada, mas às vezes nós, naturalmente, nós vamos ali, aqui mesmo na rede social, aí a gente vê alguém postar alguma coisa, ou o que aconteceu, algo que não influi direta nem indiretamente com a nossa vida. Mas nós vamos lá e fazemos um comentário. Então, ser indulgente com a falta do próximo também é uma forma de caridade. E isso contrabalança as nossas ações negativas que nós criamos. Essa é a forma
que Jesus veio nos falar no Evangelho da salvação. Nós seríamos salvos, ou seja, nós conseguiríamos galgar essa escada da evolução com perdão, quando nós visitamos alguém doente, quando nós visitamos alguém preso, e esse preso foi aquele que me fez o mal. Isso é perdão. Quando nós visitamos alguém doente, isso é agir com benevolência. Quando nós damos de comer, quando nós vestimos. Então essas ações são ações que, de certa forma, irão diminuindo a ponto até mesmo de apagar outras ações nossas negativas. Então, Deus nos dá a possibilidade de contrabalançar as faltas que nós criamos através da caridade. E aí, quando nós estamos aqui nesse item que fala sobre a resignação, é muito importante nós nos resignarmos com paciência e com fé, principalmente com fé, que tudo aquilo que nós estamos passando tem um propósito. E quando nós somos resignados, quando nós somos pacientes, essas situações pelas quais nós passamos, elas servem justamente como situações que nos farão mudar de ano. Como na escola. Eu estou aqui na primeira, na segunda série, e aí eu venho fazendo as provas que às vezes parecem ser duras, parecem nos absorver de certa forma, que nós precisamos labutar e ficar ali naquele momento para que nós possamos de fato aprender. E aí quando você aprende, você passa de ano, você muda de série. Assim é a vida. Assim são as nossas provas, assim são as nossas expiações. Cada um de nós aqui nesse planeta está num determinado momento da vida ou fazendo uma prova ou cumprindo uma expiação. Uma expiação de uma falta que nós cometemos. Como eu falei, quando nós agimos, que somos livres para agir, quando nós plantamos, nós vamos colher. Essa colheita é a expiação. Mas eu posso também me colocar numa situação de prova para que eu possa passar de ano mais rápido. Então são as duas formas que nós temos de evoluir, através das provas e da expiação que nós apagamos as faltas que nós cometemos. Então vamos lá, vamos prosseguir. Olha só, finalizando aqui. Deveis, pois, ser felizes. Deus reduz a vossa dívida, permitindo-vos liquidá-la presentemente, o que vos assegura a tranquilidade para o futuro. Como nós somos eternos, e se nós já estamos passando por uma situação de aflição que parece ser muito grande hoje, é porque Deus nos está dando a oportunidade de nós resgatarmos aquelas situações pelas quais nós lá atrás infringimos algumas dessas leis morais. E aí temos a possibilidade de resgatar no momento presente. O homem que sofre é semelhante ao que deve uma grande quantia, e para quem diz o credor: se me pagas hoje mesmo a 100ª parte, darei a quitação de todo o resto e serás livre. Gente, a 100ª parte é 1/100. Se eu devo 100 e o meu credor diz: se você me der 1, eu te dispenso de toda a dívida. Olha só, esse credor, na verdade, é Deus através das suas leis, que nos diz o seguinte: olha só, você contraiu a dívida é sua, foi você que contraiu. Então a sua dívida é de 100, mas se você me der 1, eu te liberto de toda a dívida. Esse credor aqui, de fato,
quer o nosso bem, porque nesse momento ele está nos dando a possibilidade de nós resgatarmos a dívida que nós contraímos. Porque a dívida está lá, ninguém disse, olha, assume essa dívida. Não, nós assumimos a dívida com as nossas ações, com o nosso livre-arbítrio. E aí nós contraímos uma dívida. Mas quando o credor diz, me pague 1/100, me pague só um desses 100, e eu te libero da dívida, esse é Deus. É assim que Deus age, nos dando oportunidades infinitas de progresso. Dareis a quitação de todo o resto e serás livre. Se não o fizeres, eu te perseguirei até que tenhas pago o último centavo. Lógico, Deus nos ama. Isso aqui é uma metáfora. Eu te perseguirei. E não é Deus que persegue. É a lei eterna e imutável. E como essa lei é eterna e imutável, nós iremos até o último centavo resgatar a lei. Muitos de nós ainda imperdinidos no erro, ainda sem aceitar, é preciso que nós soframos as consequências da lei. Porque a dor nos muda, a dor nos faz olhar para dentro de nós mesmos. A dor parece algo absurdo, mas ela é um instrumento de redenção para milhões de pessoas, bilhões de pessoas. A dor é o maior instrumento de redenção da humanidade. Infelizmente, no atual estado evolutivo que nós nos encontramos, a dor é a maior redentora da humanidade. Então, até que tenhas pago o último centavo. O devedor não ficaria feliz suportando todo tipo de privação para ficar livre e ainda pagando somente a 100ª parte do que deve? Em lugar de se lastimar do seu credor, não deveria lhe agradecer? Tal é o sentido dessas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. São felizes porque pagam as suas dívidas e após o pagamento estarão livres. Mas se, quitando-se totalmente de um lado, endivida-se do outro, nunca chegará à libertação. Ora, cada nova falta aumenta a dívida, porque não há uma só delas, seja lá qual for, que não traga consigo a punição necessária, inevitável. Se não for hoje, será amanhã. Se não for nesta vida, será em outra. Entre essas faltas, é preciso colocar em primeiro lugar a falta de submissão à vontade de Deus. Se, portanto, reclama-se nas aflições, não se as aceita com resignação e como algo que se deve ter merecido, se acusa a Deus de injustiça, contrai-se uma nova dívida, perdendo o benefício do sofrimento. Por isso será preciso recomeçar da mesma forma que, se a um credor que nos atormenta, pagássemos a prestação, mas a cada parcela tomássemos um novo empréstimo. Bom, gente, não preciso, mas eu vou falar que Deus nos ama infinitamente. Mas Deus criou as leis eternas e imutáveis, leis físicas, leis químicas e as leis morais. Essas leis morais que são aquelas que nos fazem evoluir moralmente. Lei de destruição, lei do progresso,
lei do amor, lei do trabalho, enfim, as 10 leis morais que estão contidas lá no Livro dos Espíritos. Essas leis morais são eternas e imutáveis. A cada vez que nós infringirmos essas leis que são divinas, que é aquele credor, vai nos cobrar. A lei que Deus criou e que elas são imutáveis. Seja lá no início da criação da humanidade, ou seja, daqui a 1 bilhão de anos, as leis continuarão existindo, eternas e imutáveis. O Criador não precisa cancelar nenhuma das suas leis para mostrar que ele é o Criador. E ele nunca fará isso. Nós estamos todos sujeitos a essas leis e que podemos abrandá-las com atos de caridade, como eu falei lá no começo. Ao entrar no mundo dos espíritos, o homem é como o operário que se apresenta no dia do pagamento. Para uns, o Senhor dirá: eis o prêmio por tuas jornadas de trabalho. Para outro, aqueles que foram felizes da terra, os que viveram na ociosidade, que puseram sua felicidade nas satisfações do amor próprio e nas alegrias mundanas, dirá: não cabe a ti, pois recebeste o teu salário na terra. Vai e recomeça a tua tarefa. Opa, desculpem. Eu acabei pisando aqui. O homem pode amenizar ou aumentar a amargura das provas por sua maneira de encarar a vida terrestre. Sofre tanto mais quanto mais longa considera a duração do sofrimento. Ora, aquele que se coloca do ponto de vista da vida espiritual abarca a vida corporal num piscar de olhos. Ele a vê como um ponto no infinito, compreende a sua brevidade e diz a si mesmo que neste momento penoso passará rapidamente. A certeza de um futuro próximo, mais feliz, sustenta-o e encoraja-o, em vez de se lamentar. Agradece ao céu pelas dores que o fazem progredir. Para aquele que, ao contrário, que só vê a vida corporal, esta lhe parece interminável, e a dor recai sobre ele em todo o seu peso. O resultado daquela maneira de encarar a vida é diminuir a importância das coisas deste mundo, levar o homem a moderar seus desejos e a contentar-se com sua posição, sem invejar a de outros, atenuando o impacto moral dos seus reveses e decepções. Ele extrai daí uma calma, uma resignação, tão úteis à saúde do corpo quanto à da alma, enquanto pela inveja, o ciúme e a ambição entrega-se voluntariamente à tortura, aumentando as misérias e angústias de sua curta existência. Nós todos, meus irmãos, todos nós, quando entendemos que a vida é eterna e que o sofrimento que nós estamos passando nessa existência é um ponto no infinito. Essa existência não é absolutamente nada. Imagine-nos todos aqui sofrendo, alguns mais, outros menos, angustiados com essa pandemia que tomou conta do mundo. Que mal ela pode causar a cada espírito? Nenhum mal. Absolutamente nenhum. Porque o espírito é eterno. Ah, mas ela pode tirar a vida. Não. Ela pode fazer com que o espírito desencarne.
volte para o plano espiritual. Mas o espírito não morre, nós não morremos, nós somos eternos. Isso aqui é só uma passagem, é só um momento. Daqui a 120 anos, nenhum de nós aqui, desses 7 bilhões e alguma coisa de espíritos encarnados, estará aqui nesse planeta. Nenhum de nós. Porque nós já teremos voltado para o plano espiritual. Foi de lá que nós viemos. E é para lá que nós voltaremos. Mas é importante falar que no momento que nós chegamos aqui, nós temos o compromisso que nós assumimos ao vir de lá, de nós nos melhorarmos, de nós progredirmos. Então, esses momentos de dores pelos quais nós passamos têm um propósito. Quantos de nós não parou para olhar para dentro de nós mesmos? Aquela célebre frase, conhece-te a ti mesmo. Quantos de nós não está agora nesse momento começando a olhar a dor do próximo, começando a entender que o mundo não gira ao redor do meu umbigo, que o mundo não gira ao redor do meu umbigo, desculpe. Então, é importante cada um de nós aqui continuarmos a fazer a nossa reforma íntima, continuarmos a entender que nós todos aqui temos uma missão nesse planeta. É importante. E quando nós começamos a entender a pequenez das misérias dessa vida, o lapso de tempo perto da eternidade, pois quando nós nos colocamos no patamar da eternidade para enxergar essa vida, ela não é absolutamente nada. Nós começamos a entender a grandiosidade da obra divina, o quanto nós temos ainda a cumprir, o quanto nós temos ainda a fazer e o quanto nós ainda faremos para chegar à perfeição. E quando nós chegarmos à perfeição, aí é que nós teremos outras missões ainda mais grandiosas, ainda mais próximas de Deus. Aí sim, teremos missões não mais para conosco, mas para com outras humanidades, como aquele que está no leme do planeta Terra hoje, desde o seu nascimento, que é esse nosso grande mestre, grande amigo Jesus, o Cristo desse planeta, que com seu amor mantém esse planeta todo unido e mantém cada um de nós aqui no momento certo e na missão certa, que nós nos comprometemos. Por isso que nós devemos ser resignados. É por isso que nós devemos ter paciência, porque as misérias, os sofrimentos que nós achamos estar passando são todos em benefício do nosso crescimento. São todos aqui em prol do crescimento, do progresso e da evolução da humanidade. Tudo tem um propósito. Até as misérias que nós achamos, os sofrimentos que nós achamos que nos fazem mal, eles têm um propósito. Eles nos fazem ser, à medida que as eras passam, seres humanos melhores. Porque não é essa a nossa única existência e nunca será. Nunca foi, não é e nunca será. Nós todos estamos aqui nesse momento passando por uma provação coletiva.
ou por uma expiação coletiva. Cada um está num determinado momento e vamos passar por ela com paciência, com resignação e com fé e esperança que temos um caminho eterno pela frente. E cada um de nós aqui não está em nenhum momento desamparado. Cada um de nós aqui tem o seu anjo da guarda que nos vela, que nos guia e que nos auxilia. Mas para isso é necessário nós estarmos receptivos. É necessário que nós queiramos, porque nenhum desses seres espirituais elevados irá interferir no nosso livre-arbítrio. Absolutamente nenhum. Todos nós estamos aqui para evoluir. E esse item 12 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele é extremamente importante para nós lermos e relermos a todo momento, porque nós somos imperfeitos, nós estamos longe ainda da perfeição e nós precisamos entender que as nossas misérias têm um propósito, que às vezes, apesar de nós não entendermos, nós precisamos aceitar que Deus está sempre nos dando oportunidades infinitas de progresso, porque Ele nos ama. E assim como Ele nos ama, Ele estará sempre conosco, junto e através de todos os seus espíritos que povoam o universo e que estão aí nos auxiliando a nós nos desenvolvermos, todos nós. Então, meus irmãos, vamos aproveitar, fechar os nossos olhos e agradecer pela oportunidade de estarmos aqui, seja nessa provação coletiva, seja nessa expiação coletiva, porque Deus está nos dando a oportunidade de nós nos redimirmos. Então aceitemos as situações que nós não podemos mudar, porque se eu tiver que desencarnar hoje, amanhã ou daqui a 10, 20, 30 anos, faz parte da programação que eu me submeti quando eu vim para cá, para esse planeta. Mas vamos ser cada vez mais servos deste Senhor que nos ama. E sendo servos, servindo a humanidade, servindo o próximo, sendo benevolentes, perdoando e sendo indulgentes. E te pedimos, Jesus, que nos auxilie, que nos dê paciência e que nos dê a resignação. Nos inspire para que possamos passar por mais uma semana contigo e sentindo a tua presença, porque estás sempre conosco. Nós é que precisamos abrir os nossos corações para sentir a tua presença no ar que respiramos, nas sensações que sentimos, nas lágrimas que enxugamos, porque em cada momento estás resplandecendo e brilhando como uma luz infinita por todo esse planeta. Muito obrigado e que cada um tenha uma excelente semana e seja um foco que irradie amor, que irradie benevolência, que irradie perdão, que irradie indulgência. A todos uma excelente semana e que Jesus esteja sempre conosco. Que assim seja.